Bom dia! Que saudade de vocês! Como vocês estão? Como passaram o recesso, não é? Ficaram 2 semanas aí sem aulas gravadas, sem videoaulas, mas a Pro enviou tarefinhas, não foi para que vocês realizassem nesse período, atividades que deveriam ser feitas. Eu quero parabenizar a todos que vieram buscar, que realizaram as atividades. Alguns ainda estão terminando, não é? Porque o tempo aproveitaram para brincar um pouquinho, para descansar. Mas eu quero parabenizar aqueles que realizaram as atividades, os que vieram buscar e tiveram esse compromisso com a Pro, certo? Parabéns, eu fico muito feliz e orgulhosa de ver que vocês estão se empenhando em aprender mais, né? Então, como vocês passaram esse recesso, 2 semanas, não é, praticamente, sem aulas, aproveitaram, além de realizar as atividades enviadas, descansaram bastante, brincaram, quem viajou, quem foi passear na casa da vovó, não é? O que vocês fizeram? Espero que tenham se divertido, tenham descansado o suficiente e que estejam preparados para iniciar mais um período de aula. Então vamos lá. Hoje nós vamos dar continuidade, não é, ao nosso assunto que nós já estávamos trabalhando antes do período do recesso, em língua portuguesa. Hoje, segunda-feira, é aula de língua portuguesa e, como vocês se lembram, nós estávamos trabalhando com sinônimos e antônimos. Inclusive, no bloquinho de atividades que a Pro enviou, tinha uma atividade sobre esse assunto que vocês deveriam responder também, não é? Para que vocês mantessem esse assunto fresco na mente e não esquecessem, pois, ao retornar, no caso hoje, iríamos realizar mais atividades a respeito desse assunto com esse conteúdo, sinônimos e antônimos. Eu acho que todos vocês lembram, né? Quais são os sinônimos, quais são os antônimos. Então, caso vocês tenham esquecido, de ter ficado alguma dúvida, a Pro vai relembrar. Os sinônimos são palavras escritas diferentes, não é? Palavras com a escrita diferente, porém que têm o mesmo significado ou o mesmo sentido. Por exemplo, feliz e alegre. São palavras diferentes, mas que possuem o mesmo sentido, não é? Então, os antônimos já são aquelas palavras que são escritas diferentes e têm um significado oposto. Por exemplo, triste, alegre, não é? Feio, bonito, alto, baixo. São palavras com sentido oposto ou contrário àquela outra palavra. Então, já estávamos realizando atividades a respeito desse assunto, enviei para vocês esse recesso também e hoje vamos concluir esse conteúdo com mais 2 atividades aqui no livro, tá bom? Então vamos lá começar, peguem os livros de língua portuguesa e abram na página 299. Página 299, a primeira atividade é sobre os sinônimos. Inclusive aqui na primeira questão, já tem 2 palavras, né, que eu usei agora como exemplo para vocês. Feliz e alegre, que são palavras sinônimas, são sinônimos, palavras escritas diferentes, mas que possuem o mesmo significado ou o mesmo sentido. Então vamos lá. O número 1 diz o seguinte, leia. A. Mara ganhou um cãozinho e ficou feliz. B. Mara ganhou um cãozinho e ficou alegre. Como vocês podem ver aqui, as palavras feliz e alegre estão em destaque. Elas estão escritas com a cor vermelha. E aqui diz o seguinte, agora complete as ilustrações desenhando a expressão da menina de acordo com as frases acima. Observem que aqui tem 2 imagens da mesma menina. E vocês deverão desenhar a expressão, ou seja, o que ela está sentindo de acordo com as frases acima. A primeira diz, a letra A, Mara ganhou um cãozinho e ficou feliz. Então, nessa letra A aqui, nessa primeira figura, qual expressão você vai desenhar de Mara? E na letra B, onde diz, Mara ganhou um cãozinho e ficou alegre. Qual expressão você vai desenhar? Vai ser a mesma expressão que na letra A ou vai ser uma expressão diferente? Após o desenho, você vai responder aqui. Você desenhou expressões diferentes? Por quê? Aqui, tanto na letra A quanto a letra B,
Você vai ter desenhado expressões diferentes ou expressões iguais? Se você desenhar expressões diferentes, por que as expressões são diferentes? Ou se você desenhar expressões iguais, por que essas expressões são iguais? Você vai ter que escrever aqui, justificando o porquê. Número 2. Ordene as sílabas e forme palavras. Depois, escreva um sinônimo para cada palavra formada. Aqui, como podem ver, essas sílabas, não é, em cada palavra estão embaralhadas, estão confusas e vocês vão ter que ordená-las, escrevê-las na ordem e depois observar que palavra formou e escrever um sinônimo para aquela palavra, ou seja, outra palavra que seja escrita diferente, mas que tenha o mesmo sentido ou o mesmo significado da palavra que você desembaralhou aqui, ok? Então vamos ver. A primeira palavra formada pelas sílabas qui, la, tran. Ordenando essas sílabas, que palavra vai formar? A segunda é formada pelas sílabas li, si, de, so, o. A terceira, gei, li, ro. A quarta, tem, com, te. A quinta, guar, a, dar. E a sexta e última, tou, sal. Que palavras são essas? Você vai ter que observar direitinho e ordenar essas sílabas para formar as palavras, certo? Depois, escrever os sinônimos. Aqui, encerramos a nossa atividade sobre sinônimos e agora vamos falar sobre os antônimos, que são aquelas palavras que possuem o significado ou sentido oposto ou contrário à palavra dita, não é? Então vamos ver aqui já na página 301. Pulamos da página 299 para a página 301, porque a página 300 vocês já realizaram nas aulas anteriores. Então agora a página 301, falando sobre os antônimos. A primeira questão diz o seguinte: pinte da mesma cor os quadrinhos das palavras antônimas. Depois, copie-as formando pares. Observe o exemplo. Então, existem aqui as palavras, os quadrinhos ao lado, e já tem aqui uma palavra aqui, duas palavras, que os quadrinhos estão pintados, pois são palavras antônimas, e já está escrito aqui na primeira linha, que são as palavras lento e veloz. A palavra lento é o antônimo de veloz, assim como a palavra veloz também é um antônimo de lento. Então vamos ver agora quais são as outras palavras que vocês deverão associar e descobrir quais são os antônimos aqui. Temos lento, não é, que já está pintado, menor, soltar, subir, péssimo, prender, veloz, que é o antônimo de lento, seco, descer, excelente, maior e molhado. Agora, focando apenas nas palavras que não estão com o quadrinho pintado, vamos ver aqui. Menor, soltar, subir, péssimo, prender, seco, descer, excelente, maior e molhado. Dessas palavras aqui, quais são os pares? Quais são os antônimos? Vocês vão observar, ler as palavras, descobrir quais são os antônimos e pintar os quadrinhos com as cores iguais, certo? Não pode pintar um quadrinho de cada cor aleatoriamente. Tem que pintar da mesma cor a palavra, né, o quadrinho que indica a palavra antônima. E depois vai escrever aqui as duplinhas nas linhas, assim como no exemplo de lento e veloz. Número 2. Complete as frases com palavras antônimas das que estão em destaque. Vamos ver aqui a letra A. Meu pai está calmo, mas minha mãe está tão... A palavra destaque é calmo. Então, qual é a palavra, né, que é o antônimo da palavra calmo e que vai encaixar corretamente com essa frase? Meu pai está calmo, mas minha mãe está tão... Qual é a palavrinha aqui que deve ser encaixada?
Letra B. Você mora perto ou tracinho da escola? A palavra em destaque é perto. Qual é o antônimo da palavra perto? Você vai escrever aqui completando a frase. Letra C. A tartaruga é vagarosa, mas a lebre é? A palavra em destaque na letra C é vagarosa. Então, qual é o seu antônimo? Qual é a palavra que vai completar essa frase? A tartaruga é vagarosa, mas a lebre é? Letra D. Acho meu colchão duro. Queria tanto um tracinho. Como podem ver, a palavra em destaque aqui é duro. Qual é o antônimo da palavra duro? Qual é o oposto da palavra duro e que encaixa perfeitamente aqui com essa frase? Letra E. Bia é aquela menina de cabelos curtos. Simone é aquela de cabelos... Qual o oposto, não é? Qual o antônimo de curtos? Pensa aí um pouquinho, coloca a cabecinha para funcionar e escreva aqui o antônimo da palavra curtos. Bia é aquela menina de cabelos curtos. Simone é aquela de cabelos... Qual o oposto? E a letra F. Apaguei as luzes dos quartos. Tracinho, a luz da varanda. Então, se a palavra em destaque é apaguei, qual será o antônimo da palavra apaguei? Qual será o seu oposto? Você vai escrever aqui, completando esta frase, tá bom? Então, observaram direitinho a explicação da Pro, como essa atividade deve ser feita. Então, mesmo se ficou alguma dúvida após a explicação, é só me procurar, me mandar uma mensagem, me mandar um áudio, Pro, estou em dúvida em tal questão, que a Pro vai orientar vocês, tá certo? Então, a nossa atividade no livro encerrou aqui. São essas nas páginas 299 e página 301, sobre sinônimos e antônimos. E agora eu vou passar para vocês mais uma atividade, certo? Mas, Pro, mais uma atividade? Sim, vocês precisam estar com a escrita de vocês direitinho, tá bom? Está escrevendo melhor, com mais coerência as produções, tá bom? Tá melhorando a letrinha, observando as palavrinhas que estão erradas para ir corrigindo. Então, é bom sempre estar treinando, certo? Então, a segunda atividade de hoje também é de língua portuguesa, porém é no caderno. Vocês vão fazer uma produção textual contando como foi o recesso de vocês. Essas 2 semanas que vocês ficaram em casa, o que vocês fizeram, como vocês passaram o tempo, se descansaram, se brincaram, do que brincaram, se sentiram falta de alguma coisa. Então, nessa produção vocês vão falar. Assim como quando voltamos, não é, das férias no final do ano, que vocês falam o que fizeram nas férias, se viajaram, se curtiram. Vai ser da mesma forma, só que falando sobre esse recesso junino. Essas semanas, não é, que vocês passaram sem aulas, o que foi que vocês fizeram, de que forma, não é? Como se divertiram, se ficaram entediados. Então, o que comeram, se soltaram fogos no São João, se tiveram fogueira, se comeram amendoim, bolo de milho, não é? Canjica. Eu quero saber tudo direitinho o que é que vocês fizeram e de que forma foi o recesso de vocês, tá bom? Essa produção vocês têm que fazer hoje também, junto com essa atividade no livro, para me enviar na próxima aula, que é amanhã, tá bom? Então, o prazo é curto mesmo porque é apenas uma produção que vocês já estão acostumados a fazer e vocês vão falar sobre o dia a dia de vocês nesse recesso. Não precisa pesquisar, não é? Não precisa ver nada além disso, procurar na internet, em livros. É um relato sobre o que vocês fizeram durante o recesso, tá bom? Então, nossa aula está encerrando aqui. É uma aulinha mais curtinha, apenas com as atividades que vocês deverão realizar, tá bom? E amanhã estaremos aqui novamente para mais uma aula e trabalhar com matemática, tá bom? Então, tenham todos um ótimo dia, um excelente começo de semana, não é? De volta às aulas, desse curto recesso, e sejam todos bem-vindos novamente. Um grande beijo da Pro e até a próxima aula.